Muita gente tem me pedido para falar sobre o caso envolvendo o STF e a censura contra o portal Antagonista e a revista Cruzoé. Eu vou resumir aqui, muito por alto, o que está acontecendo, depois fazer algumas considerações sobre o que eu penso sobre esse assunto. Então é o seguinte, o STF abriu um inquérito para investigar fake news contra o Supremo. Se vocês se lembram, uma série de pessoas na internet começaram a veicular a proposta de fechamento do STF. Eles estavam indignados com decisões do Supremo Tribunal e queriam que fechassem o Supremo. Isso é um crime, isso não é permitido, então o Supremo decidiu abrir um inquérito. Só que uma série de questões envolvendo a legalidade disso. Se o Supremo pode ser quem investiga e quem julga casos. Eu não vou entrar nesse mérito porque não é a minha área, talvez fosse um caso para o Dead Consenso analisar. E o que aconteceu? Eles abriram esse inquérito, começaram a investigar e hoje a Polícia Federal fez busca e apreensão em vários endereços de pessoas que estariam divulgando essas notícias falsas e propagando o fechamento do Supremo. Entre as decisões também foi a retirada de um artigo da revista Cruzoé que falava sobre o vínculo da Odebrecht com o Toffoli, o ministro do Supremo Tribunal. Então hoje o que aconteceu foi que, por um lado, a imprensa ficou indignada com essa decisão arbitrária e autoritária do Supremo de censurar uma notícia, de evitar que a notícia ficasse no site do Antagonista e da revista Cruzoé, e por outro lado, você viu uma movimentação de bolsonaristas pedindo o fechamento do Supremo, lutando pela liberdade de expressão, né? Porque eles são bons para fazer isso, quando vai em interesse próprio. Primeiro eu quero analisar a questão dos fake news. Esse é um conceito muito importante para ser analisado hoje, é de difícil definição, pois é muito complicado a gente identificar o que é uma fake news ou é um erro de jornalista, ou de um jornal, ou de um portal de informação. Porque assim, o que é fake news? A fake news é uma notícia de conteúdo falso criado intencionalmente para desinformar, para confundir as pessoas e levar o leitor ao erro. O problema que você tem é como você identificar a intenção do autor de uma notícia falsa. Há equívocos, um jornalista pode ir lá, se equivocar, escrever uma notícia errada, uma manchete errada, uma fonte que disse uma informação incorreta e ele errar na notícia. E geralmente o que acontece quando isso ocorre é o jornalista ou o jornal se retratar depois, caso seja verificado o erro. No entanto, as fake news não são isso. As fake news são deliberadamente construídas para desinformar. O ano passado, o Parlamento Britânico fez uma comissão para investigar fake news e criou um documento falando sobre isso. E, de fato, é um grande risco para as democracias. Por exemplo, no Brasil agora, você teve um candidato que se elegeu com base, principalmente, em fake news. Ele inventou uma série de notícias falsas, ou compartilhou notícias falsas, uma mamadeira de piroca, por exemplo, como o kit gay, e isso enganou os leitores e levou a uma reação tremenda contra o outro candidato. Então é algo que realmente pode afetar as eleições, pode afetar o processo democrático e pode confundir as pessoas, eleitores e leitores de jornal. Então o primeiro desafio é realmente identificar o que é uma fake news e se há uma intenção deliberada por trás disso. Isso é difícil fazer, isso é complicado fazer e não me parece que o Supremo tem competência para julgar se a notícia foi criada com a intenção de ser falsa ou não. Um caso que eu me lembro recente, o caso do Terça Livre do Alan dos Santos, que atacou a jornalista Constança do Estadão com base numa fake news que ele inventou. Você ouve o áudio da Constança conversando em inglês com uma pessoa, você ouve o áudio e ele foi lá escreveu uma manchete, uma reportagem que não tem muito a ver com o que ela disse. Então ele distorceu o que ela disse, ele inventou uma notícia a partir de algo incorreto para confundir os leitores, para confundir quem acompanha o canal deles. Então isso é uma fake news. De resto, é muito difícil você perceber de fato o que foi feito para enganar as pessoas. Nem sempre isso é claro. Às vezes é óbvio, mas nem sempre é muito claro. Então esse é o primeiro desafio nessa questão. O segundo desafio tem a ver com os erros de uma instituição democrática. Então vamos supor que o Supremo fez essa decisão agora de abrir um inquérito e isso não seja permitido, isso não seja legal. O que você tem visto é uma reação de fecha o Supremo, vamos fechar o Supremo, eles cometeram um erro, vamos fechar o Supremo. Só que geralmente no sistema democrático você tem pesos e contrapesos, você tem mecanismos internos do sistema para corrigir esses desvios, para corrigir esses abusos. Então o mais correto não é exigir o fechamento do Supremo, mas é exigir que os mecanismos entrem em funcionamento para corrigir esse erro. Se o Supremo abusou da autoridade dele, se o Supremo fez algo que não é legal, corresponde aos mecanismos consertar isso. É igual um celular. Você tem um celular com defeito, você não pega e joga no lixo de cara. Você vai tentar descobrir o que está errado. Pode ser um bug no app,
pode ser um bug no sistema operacional, pode ser algum problema que pode ser consertado. Você não simplesmente joga uma coisa fora porque ela deu algum problema pequeno que pode ser facilmente reparado. Mas nesse caso, o que você ouve é um discurso autoritário para fechar uma instituição democrática que é um dos 3 pilares principais da República. Então a intenção não é meramente consertar o erro do Supremo, mas é permitir que o presidente governe sem um dos pilares democráticos. Em sua base, em sua essência, o que você tem é um discurso antidemocrático. E aqui a gente remonta um debate que a gente teve muitas vezes aqui sobre o golpe de 64, sobre a ditadura militar no Brasil. O argumento deles é que eles queriam evitar uma ditadura comunista. Como eles fizeram isso? Instaurando uma ditadura militar. Ou seja, para corrigir uma suposta ameaça, eles vão lá e instauram um regime antidemocrático. Isso é um erro tremendo. Para corrigir um erro do Supremo, você não derruba o Supremo, você não fecha o Supremo, você não manda um cabo e um soldado lá para fechar a Suprema Corte. Não, você vai lá e corrige esses erros através dos mecanismos existentes e que servem para isso. No fundo mesmo, o que há é um tremendo de um discurso antidemocrático, autoritário, ditatorial, que é o que eles estão preparando há meses. Eles estão há meses preparando o público para uma eventual ruptura democrática. É o que eles querem. Eles querem que alguém governe sem participação popular, sem participação de outros poderes. Eles estão preparando esse discurso há muito tempo. A gente tem advertido aqui, a gente tem falado isso constantemente. É o que eles pretendem. Então esse papo aí de fecha o Supremo, ative o artigo 142, é justamente para poder fazer aquilo que eles querem, que é acabar com a democracia. Acabar com o seu poder de voto de decidir quem estará lá no poder. E o terceiro ponto tem a ver com a censura dos jornais, da revista Cruzoé e do Antagonista. Isso também me parece um tremendo equívoco, porque eles estão fazendo o trabalho deles jornalístico, é a liberdade de imprensa, que também é um dos direitos constitucionais. Ou seja, eles vão recorrer dessa decisão, provavelmente vão ganhar no final, mas me pareceu um tremendo de um erro censurar os jornais por causa do artigo envolvendo o Toffoli e Odebrecht. Ali você vê um claro abuso de autoridade do Supremo, uma atitude autoritária do Supremo. Isso será discutido, isso será revertido com certeza. Isso me pareceu totalmente arbitrário. Então aqui, para resumir esse vídeo, é importante investigar as fake news porque elas têm um poder destrutivo muito grande e podem afetar as democracias e estão afetando as democracias. Então é importante investigar, ter sistemas de controle nas redes sociais, na internet, para tentar controlar esse fenômeno. Como faremos isso? Não sei, mas é preciso estudar isso, investigar esse assunto e tentar encontrar mecanismos de controle, sim. Não me parece que a função do Supremo seja essa, de investigar esse assunto e punir as pessoas. Não me parece que é a atribuição deles. O segundo ponto tem a ver com as instituições democráticas, como elas podem operar de maneira funcional. Então você tem normas, você tem mecanismos internos para corrigir esse tipo de erro. Se o Supremo errou, cabe a esses mecanismos entrar em funcionamento e corrigir esse erro. E o terceiro ponto, sobre a censura da imprensa, isso me parece totalmente incorreto. Se o artigo for difamatório, se o artigo for incorreto, cabe à revista se retratar e ser punida por difamação, se for o caso, mas se estiver correto, está respaldado pela liberdade de imprensa. Então me pareceu totalmente autoritário essa decisão do Supremo. Essas são minhas considerações sobre esse assunto. Quero saber o que você pensa sobre essa questão aí, sobre o envolvimento do Supremo na caça de fake news, o que vocês acham sobre isso, sobre a questão do fechamento do Supremo também, o que você pensa, e terceiro, sobre a censura da revista Cruzoé e do Antagonista. Deixa aqui no comentário o que você pensa, deixa o joinha, assine o canal, ajude no Apoia-se, e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!